Campina Grande, terça-feira, 22 de outubro. Estamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber outra vez a palavra de Deus. Ouviremos também ainda um belíssimo hino que é considerado best-seller, Aleluia, de Handel, interpretado pelo conjunto coral direto de Jerusalém, a cidade do grande rei. Mas antes, eu convido você para que juntos façamos uma oração de intercessão, de clamor pelo Estado de Israel. Os atentados a cada dia aumentam e, não obstante, Israel está fazendo um contra-ataque. Recentemente, na última sexta-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sofreu um atentado. E isso realmente é preocupante, porque Israel está procurando eliminar os cabeças que estão querendo destruir a nação e o Estado de Israel. Por isso, nós vamos, nesse momento, levantar um clamor para que Deus guarde, como temos feito, proteja, abençoe as Forças Armadas e todo o Exército de Israel, IDF. Portanto, curve a sua fronte e juntos oremos ao Senhor. Pai, nesse momento queremos te apresentar mais uma vez toda a nação e o Estado de Israel, que durante esses últimos dias tem sofrido todo tipo de atentados tentando assim destruir, riscar do mapa o Estado de Israel. Por isso eu te peço que tu estendas as tuas mãos sobre a nação e sobre todo o exército de Israel, guardando, livrando, protegendo, porque o intento é de que, através desta guerra, Israel deixe de existir. Tem misericórdia também das nações no mundo inteiro, que nesses últimos dias têm defendido o antissemitismo. Tem misericórdia. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda aquela nação, porque aquele povo é um povo escolhido, é o povo que se chama pelo teu nome. Ouve, portanto, a nossa oração, tem misericórdia e estende as tuas mãos para proteger todo o Estado de Israel. Essa é a nossa oração, a qual nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Continuemos orando, porque realmente a situação de Israel é difícil nesses últimos dias. Lembrando que Israel, dentro de um projeto, dentro de um plano divino, escatológico, é uma nação que não pode ser destruída, tampouco ser riscada, como pensam assim os inimigos de Israel. Deleite-se com esta música e em seguida estaremos ministrando mais uma vez a palavra de Deus. Nos aguarde.
E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Orar para que o amor aumente mais e mais. O que é que os irmãos entendem por isso? Será que eles não tinham amor? Sim ou não? Tinham. Mas Paulo faz aqui ele menciona para que o vosso amor aumente mais e mais, porque o amor, meus irmãos, não tem limites. Ninguém nunca vai dizer que já amou o suficiente. Compare o amor de Deus por você, que aliás nós citamos de cor na ponta da língua, sabemos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, muitos cristãos não sabem, muitos crentes não sabem o que diz 1 João 3,16. É fácil de você memorizar, porque é o mesmo nome, João 3,16, Evangelho, fala do amor de Deus. E 1 João 3,16 fala do meu amor para com o meu próximo. João diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, se Deus enviou o seu Filho, e o amor que João expressa de Deus para conosco foi de tal maneira, então é sem limites este amor. Por isso que nunca você pense que já amou suficiente os irmãos, ou que ama suficiente, já chegou a atingir o amor suficiente por Jesus. E nós vamos dar prova disso, meus irmãos, quando formos muitas vezes provados por aqueles que se levantarem contra nós. Então Paulo estava demonstrando uma alegria por eles, e na sua oração diz que o vosso amor aumente mais e mais, que houvesse sempre entre eles essa percepção de que amar deve ser constante na vida daqueles que confessam a Jesus. No verso 10, ele ainda continua fazendo algumas observações. No verso 10, Paulo diz: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para provardes as coisas excelentes. O que é isso? Que coisas excelentes são estas, meus irmãos? Paulo está dizendo aqui, diz: olha gente, vocês busquem experimentar uma vida superior, para que vocês realmente conheçam e tenham intimidade com Deus. Porque se vocês não pensarem assim, a vida cristã que vocês estão vivendo é medíocre, é pobre. Assim como nós vemos pessoas terem ambição por riqueza e por bens materiais, nós também poderíamos e deveríamos ter por coisas espirituais, e que não temos. Temos por coisas desta vida, mas por coisas espirituais, e é isso que Paulo está dizendo aqui, no verso 10, excelentes, e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É mais no sentido de vocês buscarem coisas excelentes, ter intimidade, chave de ouro, para que vocês sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Viverem cheios do fruto de justiça. A gente vai entender o que é que Paulo quis dizer aqui nesse versículo 11, quando nós lemos Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. Olha o que é que Paulo diz: essa é a alegria do crente, deve ser a alegria de todo salvo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. Boas novas é boas notícias, novas de grande alegria. Essa é a alegria, essa deve ser, vivemos cheios do Espírito, do fruto de justiça, cheios do Espírito. O Espírito do Senhor
Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos, os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. A palavra alegria está aqui, está implícita. Em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalho de justiça, é isso que Paulo está dizendo aqui, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A palavra que você ouve mais e vai ouvir na continuidade do estudo até o último capítulo, em toda a carta, é contentamento. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, eu não posso deixar de dizer isso. Há muitos cristãos que, ao invés de terem uma vida alegre, está sempre contentando-se com aquilo que Deus faz na sua vida diariamente, passam a murmuram mais do que agradecem, reclamam, não se sentem satisfeitos, estão sempre querendo buscar alguma coisa que julgam que ali você vai receber alegria, vai ter contentamento, e muitas vezes você vai sentir tristeza, decepção, frustração, e não alegria. Essa carta, meus irmãos, fala de contentamento, alegria ou satisfação no sentido espiritual, não é no sentido material. Vamos pensar aqui, alguém comprou um carro, está alegre porque comprou um carro, mas dificilmente alguém está alegre no Espírito porque recebeu um dom do Espírito, porque ganhou uma alma para Jesus, porque diante de uma situação difícil pela qual ele estava passando, viu o livramento do Senhor, o Senhor guardou, o Senhor protegeu. Dificilmente essa alegria pode ser comparada com aquele que recebe um bem material. Então essa alegria aqui é espiritual. Paulo fala isso em Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3, que eu li para vocês. Em toda a carta, portanto, Paulo está falando da alegria. Paulo se alegrava em contemplar os cristãos de Filipos cultivarem uma vida amadurecida, em amor, em comunhão, e era isso que alegrava o coração do apóstolo Paulo. Eu preciso dizer aos irmãos, que estamos já chegando nas considerações finais, e vamos concluir agora, mostrando, meus irmãos, que os valores espirituais jamais podem ser comparados com os valores materiais. Os valores espirituais jamais podem ser comparados aos valores materiais. Porque os valores espirituais são eternos, eles eternizam. E os materiais são passageiros. São passageiros. A gente envelhece. Você era rico, pode ficar pobre. Você vivia uma vida de pleno êxito, muito sucesso, pode de repente ter um fracasso. Você pode estar com muita saúde, de repente adoece e morre. Dessa vida aqui, as coisas terrenas são vãs, fúteis e passageiras. Se alguém estiver alimentando alegria em coisa desta vida aqui, Paulo diz, a alegria do Senhor, a nossa força não é coisa materiais aqui não. Não se trata de coisas materiais. Então a vida cristã, ela tem os seus momentos altos e baixos. Mas mesmo assim, o cristão, mesmo provando dissabores, lutas, dificuldades, provações, tribulações, ele deve se contentar que ele não está sozinho, o Senhor está com ele. Amém, meus irmãos? Ele não está sozinho. Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles faziam o quê? Cantavam, gente. Eles não estavam lá murmurando, se maldizendo, não. Estavam louvando a Deus.
Sadraque, Mesaque e Abidênego estavam lá naquela fornalha e passeavam de um lado para o outro, e saíram daquela fornalha sem nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Meus irmãos, a gente precisa de ter uma visão espiritual desses valores que nos trazem alegria. Eu vou contar aqui para vocês o que eu vi essa semana. Acho que todo mundo, se não viu, deve ver. Está lá no YouTube. Esse conflito lá, essa guerra que Israel está enfrentando contra o Hamas, o Hezbollah, o Irã, que é quem está promovendo tudo isso. E os terroristas lançaram um míssil, aliás vários, não foi só um, vários. Mas eu achei tão engraçado, irmãos, eu fiquei tão contente com aquilo, porque eles deram um tiro no pé. O que foi que eles fizeram, pastor? O foguete foi lá nas nuvens, depois voltou para onde ele foi lançado e explodiu, com todos eles lá. Eu achei isso engraçado e ao mesmo tempo, eu disse, isso foi o dedinho do Senhor, que o bicho era para ir para lá, deu meia volta, veio para cá e explodiu lá de onde foi arremessado. Eu estou dizendo isso para vocês verem como é que Deus age, como é que Deus trabalha. Muitas vezes você nem percebe, Deus nem se manifesta, é como se você estivesse sozinho, mas você vê depois o que Deus fez em sua vida. Então, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, versículos 11 e 12, Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí quando ele diz no versículo 13, tudo posso naquele, aí muitos que são defensores do triunfalismo, olha aqui, tudo posso, eu posso ser poderoso, eu posso se enricar, eu posso ser grande, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Paulo não está falando aqui de uma palavra triunfalista, não. Ele está dizendo, se eu tivesse sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sofrendo perseguição, ameaçado de morte, ainda assim, eu estou alegre, eu estou contente. Por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, aprendi a conviver com essas circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí, meus irmãos, eu quero, concluindo, deixar 3 pensamentos sobre contentamento ou alegria. Não murmure, por favor, quando você estiver passando por alguma provação, não murmure, não reclame, não se maldiga. Eu conheço crentes que a vida toda e toda a vida é só murmuração, murmura de tudo. Então o primeiro pensamento é de autoria de um francês, Emmanuel Mounier. Ele disse o seguinte: mesmo nos momentos mais trágicos, o cristão não tem outro direito senão o de criar alegria. Amém, meus irmãos? Esse pensamento significa que você tem que, diante dos trágicos acontecimentos, mesmo assim, sentindo dor na pele, sentindo tristeza no coração, mas está diante do Senhor: Senhor, obrigado. Se tu permitiste que eu passasse por isso, é porque foi a tua vontade. Tu tens alguma coisa para me ensinar. Segundo pensamento: uma vida sem contentamento é semelhante a uma candeia sem óleo. Isso aqui foi outro pensamento de um americano chamado Walter Scott. E o último pensamento
ele diz: dividir o seu contentamento com outros, isso concorrerá para que mais pessoas usufruam das suas alegrias. Isso aqui foi um outro francês, Pierre Charron. Ele também, falando sobre contentamento, disse essa palavra. Uma vida, dividir o seu contentamento com outros, isso concorrerá para que mais pessoas usufruam da sua alegria. Irmãos, há 2 corinhos que nós cantamos muito na igreja. São corinhos que são muito cantados em nossos cultos. O primeiro deles diz assim: a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Quando a gente está lá na feira fazendo evangelismo, a gente gosta muito de cantar este corinho, e lá no meio alguém eleva a sua voz e diz: eu já conheço. Meus irmãos, será que esse conhecimento que a gente tem na prática, diante de certas provações que nós passamos na vida, perdas de seres queridos, de entes queridos, você pode realmente cantar a letra Destino? Eu vou contar aqui uma história que aconteceu. Uma determinada pessoa perdeu o seu pai, e esse corinho era o que mais se cantava. Essa pessoa ministrava louvor, mas no dia que perdeu o seu pai, ela deixou de cantar esse corinho. Não canta mais. É para você refletir. Cante aquilo que você vive, aquilo que você pratica. Porque se cantar apenas da boca para fora, o Senhor diz: este povo me honra só de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o outro corinho, meus irmãos, que nós cantamos muito, não importam as circunstâncias. Cantamos muito esse corinho. Como eu citei há pouco, será que na circunstância que aquela pessoa que cantava muito esse corinho deixou de cantar, a circunstância de ter perdido o seu pai? Quantas vezes as pessoas se sentem tão anuladas diante de certas situações, diante de certas circunstâncias, que parece que a alegria desapareceu do seu coração. Não há mais alegria no seu coração. Paulo está mostrando aqui, irmãos, que aqueles cristãos de Filipos nos dá uma grande lição. Agora, tudo partiu do princípio, do começo. A igreja vivendo ainda de forma embrionária, aqueles cristãos já nasceram com alegria em seus corações. Amém? Que eu e você aprendamos com os cristãos de Filipos a vivermos uma vida alegre, como a gente canta um outro corinho: vivo alegre e contente com Jesus, minha vida não é mais aquela, porque agora eu tenho Jesus. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através da palavra que nós ministramos. Agradeço a todos os internautas da TV Master, TV a cabo Canal 20, você do YouTube. Divulgue o nosso programa, fale para os seus familiares, para os parentes e amigos, para que nos assista, para que nos acompanhe diariamente, de segunda às sextas-feiras. Deus abençoe a você e toda a sua família. Desejamos um bom dia e a continuidade de uma semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
tudo que sou e o que vier a ser aqui. Eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória,